Senhoras e senhores, boa noite. Dando início, então, à solenidade de abertura da audiência pública para apresentação e discussão do estudo de impacto ambiental, EIA, e o respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, referente ao processo de licenciamento ambiental sob o número 16.026.07.00 de 2019, para implantação da Unidade de Valorização de Resíduos de Porto Velho, UVR Porto Velho, a ser instalado no município de Porto Velho. A audiência pública é um instrumento de participação popular fundamental no processo de avaliação de impacto ambiental, conforme as resoluções número 09 de 1987 e 494 de 2020, que tratam sobre a realização de audiência pública e, nesse caso, em excepcional, audiência remota via online. A audiência pública serve para informar, discutir, dirimir dúvidas e também ouvir as opiniões sobre os anseios da comunidade, em especial a população diretamente afetada, cujas preocupações, pronunciamentos e informação serão levadas em consideração no procedimento decisório sobre o deferimento ou não do projeto e o processo de análise. Essa audiência pública é para apresentar aos senhores e às senhoras o projeto e as principais impactos ambientais identificados no estudo de impacto ambiental, as medidas mitigadoras e ouvir também a manifestação do público e de toda a sociedade envolvida no projeto. Vamos então à leitura dos regulamentos do procedimento da audiência conforme a portaria do gabinete SEMI-SEMA, de número 40/2020. O artigo 8º. A solenidade da abertura poderá ser realizada com o pronunciamento das autoridades e terá uma duração de até 30 minutos. Artigo 9º. O coordenador da audiência pública declara abertos os trabalhos, divulgando o escopo da audiência e os seus procedimentos. Artigo 10º. A SEMA poderá expor, em um prazo de até 10 minutos, de forma sucinta, aspectos relevantes dos processos administrativos referente ao licenciamento ambiental do empreendimento em análise. Artigo 11º. Os proponentes do projeto e seus consultores deverão, em até 60 minutos, expor aos presentes o conteúdo do produto em análise e o seu referido RIMA, e também as suas conclusões. Artigo 12º. A SEMA poderá formular observações sobre o conteúdo do produto em análise, seu EIA-RIMA, conclusões, bem como a sua exposição em até 15 minutos, assegurada a réplica, e aos proponentes dos projetos e os seus consultores, com posterior tréplica ao órgão ambiental. O artigo 13º. Será dada a palavra àqueles que, tempestivamente, tiverem apresentado na SEMA ou nos distritos de manifestações e comentários escritos ao EIA-RIMA, por ordem cronológica de apresentação, em até 3 minutos. Para cada manifestação assegurada, a réplica à SEMA e aos proponentes do projeto e seus consultores, bem como também a tréplica ao apresentante dos comentários escritos. Parágrafo 1º. As manifestações deverão cingir-se aos comentários escritos apresentado à SEMA. Parágrafo 2º. Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, as respectivas manifestações poderão ser encaminhadas durante a realização da audiência através da internet, da rede mundial de computadores, em caráter excepcional e temporário, e quanto estiver vigente o decreto legislativo de número 6 de 2020, de 20 de março. Artigo 14º. Qualquer pessoa poderá, durante 3 minutos e oralmente, tecer comentários ao RIMA, apresentando, mediante inscrição prévia, na Secretaria de Audiência Pública, assegurada a réplica à SEMA e aos proponentes do projeto e seus consultores,
com posterior tréplica dada à pessoa que efetuou os comentários orais. Parágrafo único. As inscrições para os comentários orais estarão abertas desde o início da audiência pública, encerrando-se 15 minutos após o término da apresentação do RIMA. Artigo 15º. Não será permitida a cedência de tempo e nem a partes em qualquer etapa da audiência. Artigo 16º. A audiência pública poderá ter o encerramento prorrogado ou antecipado, bem como suspensos os seus trabalhos, a critério do coordenador, da SEMA e os proponentes do projeto. Artigo 17º. Deverá ser lavrada uma ata sucinta, sendo anexados a ela todos os documentos escritos e assinados que forem entregues ao coordenador da audiência durante a realização da mesma. Vamos então à composição da mesa de abertura. Agradecemos e registramos a presença das autoridades aqui presentes. Está composta a mesa da equipe técnica da SEMA de análise. Denis de Oliveira, Denis de Souza Oliveira, engenheiro florestal, gerente de divisão de meio ambiente da SEMA. O senhor Tiago Galego Gaspar, engenheiro ambiental e assessor da SEMA. O senhor Maicon Sene, engenheiro agrônomo. Senhor Alexandro Miranda Pincer, secretário de meio ambiente. E o secretário da SEMA, Álvaro Luiz Mendonça de Oliveira. O responsável técnico pelos estudos ambientais do empreendimento em questão, Aparecido Donadoni, diretor-geral do projeto. Senhora Elisângela Donadoni, coordenadora do projeto. E o representante do empreendimento, Unidade de Valorização de Resíduos de Porto Velho, a UVR Porto Velho, o senhor Yuri Faria, diretor comercial. Vamos então à execução do hino de Rondônia e em seguida também o hino nacional. Orgulhamos de tanta beleza, como sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros, que nestas paragens gritam com força, somos brasileiros, nesta fronteira de nossa pátria. Rondônia trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas. Orquestração empolga toda a gente, braços e mentes forjam cantando a apoteose deste rincão, que com orgulho exaltarei enquanto nos palpita o coração. Azul, nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro, e o conserve sempre assim. Aqui toda a vida se encalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Aqui toda a vida
vida se engalanar de beleza tropical. Nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Tudo enfim. Brasil. Bom, senhoras e senhores, informando a você que acompanha então a audiência pública aí através da internet, podendo participar, mandando suas dúvidas, seu questionamento, apontando a câmera do seu telefone para o QR Code e também pelo WhatsApp e pelo e-mail que vai estar passando então no rodapé do seu monitor, ok? E mais um outro aviso a você que nos acompanha. Você pode ver que todos estão posicionados ali com o álcool em gel, microfone higienizado. O auditório aqui também passou por um processo de desinfecção. E também aí você que está curtindo pela internet pode estar participando e ficar sem nenhuma dúvida, tá certo? Vamos então passar agora a palavra para o secretário, o senhor Alexandre Miranda Pincer. O senhor tem então 3 minutos. Bom, boa noite. Cumprimento em nome do secretário Álvaro, a todos os presentes, ao público que nos assiste via YouTube, as pessoas que estão no quilômetro 13, como também em especial aos técnicos da SEMA e ao grupo da Amazon Forte, que propiciou todo esse suporte para a participação social e efetiva. Nesse momento, dá-se início à apresentação do relatório de impacto ambiental da Amazon Forte, que tem por objetivo apresentar os pontos voltados à questão ambiental e os impactos ao seu redor. Saliento ainda a importância da participação social e desejo a todos uma ótima discussão e declaro aberta os trabalhos. Passo então a palavra agora ao empreendedor Yuri Faria, diretor comercial. Boa noite a todos. Em nome do subsecretário da SEMA, Alexandre, cumprimento todas as autoridades que estão acompanhando essa audiência pública. Em nome do senhor Dona Doni, cumprimento todos os engenheiros, técnicos e empresários. E dizer que hoje é uma data muito importante, não só para nós, empreendedores, mas sim para todos os munícipes de Porto Velho. Momento esse que temos grande oportunidade de apresentar o projeto da nossa unidade de valorização de resíduos. Este projeto, depois de implantado, melhorará significativamente os índices de saneamento
e Desenvolvimento Humano de Porto Velho, além de sermos o primeiro aterro sanitário licenciado de uma capital da Amazônia. Muito obrigado e boa audiência a todos. Gostaria agora de passar a palavra para o técnico da SEMA, para apresentar o histórico do empreendimento e tramitação, o senhor Denis de Souza Oliveira. O senhor tem até 10 minutos. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Denis Oliveira, engenheiro florestal. Estou como gerente de meio ambiente do Departamento de Licenciamento Ambiental da SEMA. Quero agradecer a presença de todos os presentes na mesa e todos que estão assistindo via internet. Dizer que a SEMA está à disposição para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao processo referente à UVR, a Unidade de Valorização de Resíduos em pauta de classe 2A e 2B. Nessa audiência, eu irei apresentar o histórico da tramitação do processo em análise no Departamento de Licenciamento Ambiental da SEMA. Então, eu queria colocar a apresentação aí já na tela para que a gente pudesse começar os trabalhos. Então, o processo ele corre na SEMA sobre o número 16, ponto 02607, traço 0.00, traço 2019. E a gente fez um embasamento legal, a gente tem todo o embasamento legal para fazer a análise do processo, né, e pelo histórico de tramitação. Pode passar o slide, seu. Então, esse é um embasamento legal que a gente utiliza na Secretaria e também para analisar esse processo, que é de significativo impacto ambiental, e envolve EIA-RIMA, e por envolver EIA-RIMA, envolve também audiência pública, e é onde nós estamos agora. A gente se baseia na Lei 6938, de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, Resolução CONAMA 01, que dispõe sobre os impactos ambientais e análise e avaliação de impactos ambientais, a Resolução CONAMA 237, que ela aborda sobre os procedimentos administrativos na questão de licenciamento ambiental, a Lei Complementar 140 também, que é das ações administrativas decorrente do exercício de competências, então análise de competência para a gente poder fazer análise do licenciamento ambiental de impacto de âmbito local, né? A Resolução CONCEPA do Estado, 09, com atividade de aterro sanitário, com competência dos municípios. A Lei Complementar número 138, que é o Código Municipal de Meio Ambiente, também a gente pauta pelo Código Municipal de Meio Ambiente. E a Resolução CONDEMA 07, que é sobre o checklist dos documentos, todos os documentos necessários para a elaboração do EIA e a elaboração, apresentação de documentos para elaboração de parecer técnico. Pode passar. Para isso, a gente fez a designação, o secretário designou a equipe e a comissão de análise do EIA-RIMA. Ela foi designada por meio da portaria número 37/GAB/CMI/2020 e 38, que é a retificação da portaria 37. Da comissão de análise consta eu, Denis de Souza Oliveira, gerente de divisão engenheiro florestal como relator, Tiago Galego Gaspar, assessor, engenheiro ambiental, membro, o Onilson Pereira Costa, não pôde estar presente no momento, mas eu creio que esteja assistindo essa audiência, e o Maicon Rodrigues da Silva Sene, engenheiro agrônomo, também membro. Somos 4 técnicos analistas para fazer a análise do EIA e o RIMA, também o EIV, né, o Instituto de Impacto de Vizinhança. Pode passar. O trâmite do processo, né, o histórico de tramitação do processo, o processo ele deu início na plataforma online da SEMA, né, através do site da SEMA, no dia 18 de nove de 2019. Foi feito protocolo do estudo de impacto ambiental em 5 volumes, né, no dia 29 de 6 de 2020.
Posteriormente, foi feita uma reunião no Conselho Municipal de Meio Ambiente, cuja pauta era a discussão da análise do termo de referência para elaboração e apresentação do EIA e do RIMA, no dia 8/7, onde foi feita a aprovação, teve como aprovado o termo de referência apresentado pela empresa, com 9 votos favoráveis e 1 contrário. A publicação da ata da reunião consta publicada no Diário Oficial de 27, número 2758, com a devida aprovação do TR. Essa publicação foi feita no dia 21/7/2020. O encaminhamento, depois foi feito o encaminhamento do processo para análise técnica, lá da equipe de análise técnica do Departamento de Licenciamento Ambiental da SEMA, no dia 28/7/2020, cuja foi feita a emissão do parecer, referente a também a análise do TR. O CONDEMA aprovou o TR e encaminhou para análise técnica para as considerações e apontamentos. Baseado nisso, nós fizemos os apontamentos, fizemos as considerações para a revisão do EIA e, consequentemente, a adequação do EIA, do TR e, consequentemente, a adequação do EIA. Esse parecer técnico foi emitido no dia 26/8/2020. Pode passar. O protocolo no sistema da SEMA, no sistema online da SEMA, do RIMA, foi realizado no dia 26 também do 8/2020. E a portaria 37 e 38, que fez a formação da comissão de análise do EIA, foi publicada no Diário Oficial número 2792 e 2794, respectivamente, nos dias 4 e 9/9/2020. A reunião, foi feita uma reunião no dia 15/9 também, depois da formação da equipe e da comissão de análise, entre a equipe de análise e o responsável técnico dos estudos ambientais, solicitada via memorando número 57/DLA/SEMA, para a gente discutir sobre a análise e discutir sobre os estudos que foram apresentados, e também sobre a realização da audiência pública. Essa reunião teve uma ata, que foi enviada via memorando, número 75/HAV, no dia 23, para o Departamento de Licenciamento Ambiental, memorando da reunião, da ata de reunião foi a ata de reunião enviada via memorando número 75. Posteriormente a essa ata e essa reunião, foi emitido um parecer técnico, referente ao deferimento do termo de referência e prosseguimento da análise do EIA, para já compactuar e fazer a realização, da audiência pública. Pode passar. Foi feita a publicação do aviso de audiência pública online no dia 5/10/2020, no Diário Oficial do município, no dia 28/11, 28/11, o número do Diário Oficial. A publicação do RIMA foi feita no site da SEMA, sema.portovelho.ro.gov, no dia 7/10/2020, para consulta pública. Foi feita também uma reunião técnica, com a pauta da apresentação do EIA-RIMA, 7 dias antes, conforme a portaria 40. Foi feita toda a apresentação da equipe técnica sobre o EIA e o RIMA, a mesma apresentação que vai ser realizada agora, posteriormente a essa apresentação minha da tramitação. E hoje estamos realizando a audiência pública virtual, conforme preconiza a CONAMA 9 de 87 e a 494/2020. Pode passar. A gente agradece a participação de todos. É uma apresentação rápida, porque o interesse da gente é escutar mais sobre o projeto, sobre os estudos ambientais. O site da SEMA está aqui para todo mundo, https sema.portovelho.ro.gov.br. E a SEMA disponibilizará um prazo de 15 dias após a audiência pública para dúvidas e questionamentos que possam surgir através do e-mail gabexecutivosema@gmail.com, ou também no endereço da Rua Brasília 2512, no bairro São Cristóvão, na sede da SEMA. Então, após a audiência pública,
Todo mundo que tiver dúvidas e questionamentos e considerações a serem feitas, poderão encaminhá-las através do e-mail ou diretamente na sede da SEMA no prazo de 15 dias após o término da audiência. Muito obrigado. Muito bem, lembrando a você que nos acompanha, dando sequência então à nossa audiência, repetindo mais uma vez para você, que qualquer dúvida, questionamento, poderá então ser enviado através do QR Code ou até mesmo do WhatsApp 0800 069 0028. E agora a palavra é da equipe técnica de empreendimento para expor o projeto e o EIA-RIMA, conforme artigo 11 da portaria de número 40, GAB/SEMI/SEMA. Vocês têm 60 minutos. Boa noite a todos. Eu sou o engenheiro e advogado Aparecido Donadoni, um dos sócios da Agroflorestal Donadoni. Eu quero cumprimentar os presentes, o pessoal que está online, e dizer do prazer que temos de estarmos aqui hoje apresentando esse projeto. Quero dizer que já temos experiência no ramo de aterros sanitários quando desenvolvemos os aterros do Cone Sul de Rondônia, Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná. Quero dizer, com experiência própria, que aqueles empreendimentos trouxeram grandes ganhos ambientais para a população do Cone Sul de Rondônia. O lixo, o resíduo sólido mal destinado, é uma mazela, porque além de trazer degradação ambiental, ele traz proliferação de doenças. Uma população do nível que tem Rondônia não merece viver sem uma destinação correta dos resíduos sólidos. Agora chegou a vez de Porto Velho. Porto Velho não merece viver na condição que hoje vive, com apenas um aterro controlado. Porto Velho merece destinar corretamente os seus resíduos sólidos. Eu quero dizer com experiência própria que Porto Velho vai ganhar muito com a implantação desse empreendimento. Trará ganhos ambientais e melhor qualidade de vida para o município de Porto Velho e o redor, com as comunidades circunvizinhas. Eu quero convidar a todos para que, com sabedoria, com equilíbrio, nós possamos ouvir a exposição desse empreendimento e que possamos abraçá-lo para que ele seja um sucesso para a nossa população. Vamos ouvir agora a apresentação do projeto e eu quero passar a palavra à minha esposa, a engenheira Elisângela, que irá expor o empreendimento. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Elisângela Donadoni. Eu sou a coordenadora desse projeto, juntamente com a Aparecido Donadoni, e representamos a empresa Agroflorestal Donadoni, responsável pelo EIA-RIMA da UVR Porto Velho. Destaco que não somente eu e o Donadoni participamos desse estudo, mas que ao total participaram 15 técnicos, uma equipe multidisciplinar, participou tanto no projeto básico, executivo, EIA-RIMA, enfim, todos os componentes desse estudo ambiental. O estudo ambiental, estudo de impacto ambiental, ele foi dividido em volumes, né? Volume 1, volume 2, volume 3
volume 4 e volume 5, tá? E todos estão na plataforma online da SEMA, assim como impressos. A primeira etapa desse projeto foi a escolha da área para a implantação desse aterro sanitário. Essa escolha de área foi iniciada em 2018, né, onde tinham selecionadas algumas áreas. Dentre essas áreas pré-selecionadas, a área 10, 11 e 22 foram descartadas. 2 porque estavam próximas de aeródromo e uma porque o proprietário não tinha interesse de venda, que são essas circuladas em vermelho. Aí ficaram 4 áreas, né, acrescidas a essa área, a área 67A, a área 25 e a área 24 e a 14. Dessas 4 áreas foram aplicados alternativas, né, locacionais, de acordo com a NBR 13.896 de 97, onde os critérios foram técnicos, econômicos e socioambientais. Todos esses critérios foram avaliados, foram aplicados a 4 áreas, e a área com o computo geral maior, né, escolhida foi a área 67A, do lote 67A. Conforme dito anteriormente, esses critérios levaram em conta o tipo de solo, a permeabilidade do solo, a presença ou não de nascentes, corpos hídricos, a distância do centro gerador de resíduo, distância de localidades próximas com população com baixa renda, enfim, foram inúmeros os parâmetros levados em conta para a escolha dessa área. A escolha da área de um aterro sanitário não é uma tarefa fácil, principalmente quando a gente fala em Porto Velho. Porto Velho, nós temos um lençol aflorante, né, pelas características, pela proximidade do Rio Madeira, e em 1999, a CPRM já tinha feito um estudo de áreas aqui em Porto Velho e já havia encontrado bastante dificuldade. Algumas dessas áreas já hoje estão impossibilitadas de aquisição e de implantação de aterro, porque houve uma expansão urbana no município. E a área 67A, os destaques dessa área, nós temos que ela está a 200 metros de corpos d'água, isso é um fator positivo. O custo da área era adequado para uma vida ela tem uma vida útil maior que 30 anos para aterramento de resíduo, ou seja, quanto mais resíduo eu aterrar nessa área por mais tempo, é melhor, porque eu não vou impactar outras áreas. O uso e ocupação do solo no entorno desse empreendimento, dessa área, ele é característico como uma área rural, agricultura. Não será necessário fazer supressão de vegetação na área. Vai ser utilizada a área que já era antropizada, a área que já era utilizada para agricultura, onde o antigo proprietário plantava soja e arroz. Então, é um ponto muito positivo a não necessidade de suprimir vegetação. Ela está fora da zona de expansão urbana, o vetor de crescimento do município é contrário a essa área, né? Ela está a uma distância maior que 1 quilômetro, que a norma pede que esteja pelo menos a 1 quilômetro de núcleo urbano. A Vila do 13, que é a vila mais próxima do empreendimento, está a 2,5 quilômetros. Foi outro fator favorável para a escolha dessa área. A distância do aeródromo. Além do lençol freático de Porto Velho ser raso, a gente teve muita dificuldade também em relação ao aeródromo, né? E a área do lote 67A está a 12 quilômetros do aeroporto de Porto Velho, em linha reta, né? Considerando em linha reta, 12 quilômetros. E de acordo
com a portaria do Comaer, recentemente lançada, aterro sanitário não é mais considerado um foco de atrativo de fauna, desde que seja bem operado, né, utilizando técnicas e manejos apropriados. Eles desconsideraram o aterro sanitário como foco de atração de fauna. É lógico que o aterro precisa estar bem operado e de acordo com o projeto, né? Antigamente, quem dava o parecer a respeito da distância de aeroportos era o CENIPA, subordinado à ANAC. Hoje, atualmente, essa atribuição passou para o órgão licenciador, que vai controlar isso através do monitoramento ambiental e de vistorias e fiscalizações, ou seja, vai verificar se está havendo o recobrimento correto dos resíduos, se está havendo presença de aves no local, enfim, se o projeto está sendo executado de acordo com o que foi protocolado na Secretaria de Meio Ambiente. Conforme eu falei, esse lote 67A, onde será futuramente implantado esse empreendimento, ele se localiza após a ponte do Rio Madeira em direção ao Humaitá, 16,5 quilômetros, né? E se eu partir da BR-364, entroncamento da BR-364 com o centro urbano de Porto Velho, eu ando 3,5 quilômetros até a Avenida Imigrantes, depois 3,5 quilômetros até a ponte do Rio Madeira, me deslocando então a 16,5 quilômetros na BR-319 em direção ao Humaitá. É uma área tipicamente rural. Conforme eu falei, o uso e ocupação do solo do entorno desse empreendimento foi bastante favorável. Eu tenho sítios, né, agricultura, fazenda, área com vegetação, que é a área de reserva legal do lote 67A, que não será suprimida, e sim preservada, ou seja, o empreendimento será implantado na área já aberta do lote. Esse lote possui cadastro ambiental rural e está devidamente legalizado. A Vila do 13 está a 2,5 quilômetros do empreendimento. Observa-se por essa imagem que nós não temos, no entorno imediato do empreendimento, nós não temos população. Então, esse foi um fator favorável, além do que está fora da zona de expansão urbana do município. Destaca-se que o empreendimento possui certidão de uso e ocupação do solo emitida pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, atestando a viabilidade em relação ao uso e ocupação do solo desse empreendimento. Após a alternativa locacional, nós tivemos que fazer uma análise das alternativas tecnológicas, ou seja, que alternativas nós teríamos para tratar resíduo sólido dentro do município de Porto Velho. Teríamos a compostagem dos resíduos, que é basicamente orgânica, né? Henrique, você está me ouvindo? Reciclagem dos materiais passivos de reciclagem, aterro sanitário ou incineração de resíduos. A incineração foi a primeira a ser descartada para resíduo sólido urbano, uma vez que nós não temos uma legislação robusta e que dê um suporte para a implantação desse tipo de empreendimento. Eu posso dizer que no Brasil, né, não temos uma legislação assim robusta em relação a isso. A reciclagem e a compostagem, isoladas, elas não resolvem o problema do lixo nas cidades. Elas têm que estar atreladas ao aterro sanitário. Ou seja, o aterro sanitário é o local de disposição final dos resíduos que sobram da reciclagem e da compostagem. Então, nós resolvemos a alternativa tecnológica selecionada, adotar o aterro sanitário. Primeiro, porque tem um custo operacional baixo em relação aos outros, né, métodos de tratamento. É o único método que é realmente de destino final. Tem uma possibilidade de captar o gás produzido pela decomposição dos resíduos e gerar futuramente energia elétrica.
nós temos um controle muito eficiente na proliferação de vetores e doenças e um sistema operacional muito simplificado. Além do que, nós podemos atrelar, sim, o sistema de compostagem e a reciclagem. Conforme eu falei inicialmente, e foi falado também durante a apresentação, o empreendimento é uma unidade de valorização de resíduos. Além do aterro sanitário, ela vai poder futuramente implantar outras metodologias, e já deixou disponível a área para implantar resíduos, tecnologia para disposição de resíduos de construção civil, autoclavagem de resíduos de serviço de saúde, e além de outros sistemas de tratamento. Inicialmente, o VR Porto Velho está licenciando o aterro sanitário e a estação de tratamento para efluente proveniente de caminhão limpa-fossa. Serão disponibilizados um volume de tratamento diário de 80 metros cúbicos de esgoto sanitário por dia, correspondendo a 10 caminhões-tanque. Agora, a primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês que nos ouvem e nos veem através dessa apresentação é se você sabe qual é a diferença de um aterro sanitário e lixão. Essa pergunta ela é crucial para você entender esse projeto e afastar todos os medos que possam surgir em relação ao empreendimento. Um lixão, simplesmente eu chego nesse local, né, despejo o lixo, o caminhão despeja o lixo e não é feito qualquer tratamento. Eu tenho presença de urubus, tem presença de animais domésticos, cachorro, gato, galinha, tem presença de pessoas entrando e saindo do local, porque ele não é protegido, escorre chorume, que é aquele líquido fétido e escuro, que proveniente da decomposição do lixo, quando o lixo apodrece, forma esse chorume. Esse chorume ele escoa pelo solo, ele infiltra no solo e atinge o lençol freático, ele mata peixes se ele chegar até nos corpos hídricos. Ou seja, eu tenho um caos total, mas na frente a gente vai ver algumas slides, né, do que é o aterro sanitário, inclusive o lixão Vila Princesa. Agora, o aterro sanitário não. Nós temos todas as medidas de proteção do solo, do ar e dos corpos hídricos, sejam eles subterrâneos ou superficiais, ou seja, rios ou lençol freático. Eu tenho tratamento de todo esse chorume, desse líquido que escorre. Eu tenho um sistema de tratamento, é uma obra de engenharia que eu vou explicar mais para frente para que você possa entender melhor. Essa é a visão de alguns aterros sanitários. Você não vê lixo exposto, o lixo fica confinado na célula de aterramento, tem o sistema de proteção, você não vê urubu, eu tenho um sistema de via de acesso, escoamento de água superficial, enfim, é uma paisagem que, se para muitos você não explicar que é um aterro sanitário, a pessoa passa despercebido, né, não sabe que tem lixo aterrado aí nesse local. Essa é a visão de Porto Velho atualmente. Infelizmente, a nossa capital tem essa situação. Esse é o lixão de Vila Princesa. Hoje, ele está sendo operado de uma maneira mais eficiente, mas ainda é um lixão. Então, nós temos a presença de pessoas, que são os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Ao mesmo tempo, a gente tem chorume escoando pelo solo, aves, né, que são os urubus. Enfim, é um caos total, onde eu não tenho tratamento e nenhum sistema de proteção. Agora, vamos falar do que interessa. O VR Porto Velho está sendo licenciado para aterro classe 2A e 2B. Enfim, os lixos que nós produzimos em nossas residências, ou em restaurantes, unidades comerciais e até mesmo industriais, desde que não sejam perigosos, né? Sejam classificados nessa classe aí 2A e 2B, que é não perigoso. E também a estação de tratamento de efluente sanitário proveniente de caminhão limpa-fossa. Então, Porto Velho terá dois ganhos. Muitos sabem que muitos limpa-fossa, infelizmente, despejam o efluente que eles coletam nas fossas no próprio Rio Madeira, né?
Então, a gente terá uma oportunidade de fazer também o tratamento. A área total onde será implantada o aterro sanitário, ela possui 56 hectares aproximadamente e o lote 120 hectares aproximadamente. A área de disposição de resíduo propriamente dita, ela possui 31 hectares, a altura de resíduo daquela montanha que vocês viram anteriormente será 60 metros. O aterro está sendo licenciado para receber 600 toneladas dia, ou seja, isso é o máximo que ele vai receber por dia, né? Ele vai ter 11 camadas de aterro. A altura dessas 11 camadas, aí, cada camada vai variar de 5 a 7 metros, terá uma vida útil de 33 anos, uma vida útil ótima. A geração de percolado de efluente será de 278 metros cúbicos dia, isso num pico de chuva, né? Forma de tratamento do percolado, desse chorume, desse líquido que escorre do lixo, junto com água de chuva, ela vai ser tratada por sistemas de lagoa, que é o microbiológico, e também físico-químico, que é a estação de tratamento, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Ao longo desses 33 anos, a gente vai ter em torno de 7 milhões de metros cúbicos de lixo aterrado, e vamos tratar 80 metros cúbicos de efluente dia na estação de tratamento. O aterro será implantado em 8 fases, né? Ao longo desses 33 anos, nós teremos 8 fases de implantação, ou seja, ele não vai ser implantado de uma vez só, porque a gente tem problema de chuva aqui na nossa região, muito sério, 6 meses chove e 6 meses é seco, né? Então, a gente precisa implantar célula para aterramento na seca e trabalhar na chuva também. Ele vai ter 33 anos de vida útil, as 11 camadas, e altura de 60 metros no final da vida útil dele. Essa é a disposição do aterro sanitário. Ao redor desse lote 67, eu vou ter que plantar espécies vegetais para diminuir o impacto visual, né? Principalmente para deixar uma região harmônica, principalmente o impacto visual com relação à sua vizinhança, né? A parte em verde que vocês veem aí é o aterro sanitário, onde será disposto o resíduo. Depois nós temos a estação de tratamento, que será implantada em 3 fases, também ao longo dos 33 anos do aterro. A unidade de apoio, que é a portaria, a balança, fica na entrada do aterro. E toda essa parte branca da entrada do aterro é a área disponível para futuras implantações de outras metodologias de tratamento que farão parte de um 2º, 3º licenciamento ambiental. A parte administrativa e de apoio, ela terá uma guarita para controle de entrada, lembrando que o aterro sanitário é todo cercado, não é permitida a entrada de pessoas, só entra se tiver agendamento. Tem sala, tem laboratório, sala de treinamento, estacionamento administrativo, área de manutenção, oficina mecânica de caminhões e esteira, cozinha, refeitório, laboratório, balança, bomba de combustível, pátio pulmão para armazenamento de materiais, estacionamento para o setor de reciclagem e uma unidade de reciclagem para a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, né? Nesse empreendimento. O aterro sanitário, como que vai funcionar a parte onde eu vou dispor o lixo, né? Que a gente mostrou um lixão e um aterro sanitário. Beleza, o lixão eu vou chegar e despejar de qualquer forma, mas como que é um aterro sanitário? O que ele tem de diferente? Primeiro, ele tem isolamento, sinalização e vigilância, não pode entrar sem autorização. A etapa inicial de um aterro sanitário, estou falando da UVR Porto Velho, né, será feita um sistema de terraplanagem e um sistema de implantação e disciplinamento da drenagem das águas pluviais, né? Essa área, além de ela ser regularizada à base do aterro, foram feitos 2 sistemas robustos de drenagem para evitar que a água da chuva se acumule
e aumente o lençol freático e entre no maciço de resíduo. Serão águas não contaminadas, elas serão desviadas. E após eu arrumar a base do terreno, eu fazer essa terraplanagem do terreno, organizar esse terreno, deixar ele todo no mesmo nível, eu vou implantar na base desse terreno um sistema de águas limpas, que é o que está mostrando com aquela canalização e uma manta em solo. Exatamente essa drenagem, ela é para conter eventuais subidas de lençol freático e identificar possíveis vazamentos da manta de proteção. Depois disso, será feito um dique de disparo de solo compactado, porque nós não iremos escavar esse local para poder respeitar o lençol freático. Ele vai ser implantado da base para cima, ele vai crescer da base, né, do lote rural, e será implantado um dique de disparo, que nada mais é do que um sistema para eu poder ancorar o resíduo. E aí sim, depois de implantar esse sistema, esse morro aí onde eu vou ancorar o resíduo, eu vou ter um sistema de impermeabilização, que é constituído de 60 centímetros de argila a 10⁻⁵, solo compactado. Depois eu venho com uma manta, um GCL de proteção, aliás, para aumentar o sistema de proteção do lençol freático. Ele não vai deixar eventuais vazamentos chegar ao lençol freático. É um sistema que a gente utilizou para haver uma maior proteção. Imagine esse GCL como se fossem 2 feltros com uma terra chamada bentonita. Essa terra vai funcionar como esse GCL vai funcionar como um isolante. Ele não deixa passar líquido para a argila e posteriormente para o lençol freático. É um sistema de proteção muito eficiente e muito usado em todo o Brasil. Depois desse GCL, nós iremos implantar uma manta, que é uma manta de PAD de 1,5 mm. Depois dessa manta vai vir um outro geotêxtil, que funciona como um feltro de proteção para que a manta não rasgue quando quando a máquina estiver aterrando o resíduo. E assim, depois do sistema de impermeabilização, que é a proteção do solo e lençol freático, vem o sistema de drenagem do chorume, que é o líquido que escorre da degradação do lixo, o sistema de drenagem do gás, quando o lixo entra em decomposição, ele libera gás. Posteriormente, tem um sistema de drenagem de águas pluviais, água de chuva será drenada, e tratamento de efluente. Essas fotos mostram o sistema da base, posteriormente o dique de disparo, o sistema de drenagem de efluentes, né, do chorume e do gás, e o aterro acabado na última foto. Aqui uma demonstração melhor da base do aterro, que é a principal etapa do aterro sanitário para proteger o lençol freático e o solo. A drenagem da base sendo executada na primeira foto, e a compactação de argila, né, você pode olhar na segunda foto, a argila já compactada com 60 centímetros, um GCL, que é o geocomposto bentonítico, para aumentar essa proteção de solo e lençol freático, evitar que chegue chorume no lençol. Depois do GCL, eu vou ter uma manta de PAD, que ela é plástica, né, de 1,5 mm, e aí, por cima dessa manta, eu vou ter o geotêxtil de proteção de polipropileno para a máquina poder andar e não rasgar a manta, né? Então, você vê que o sistema de proteção é bastante robusto, né? A gente caprichou bem nessa parte para evitar a contaminação ambiental devido ao lençol freático do município de Porto Velho ser bastante raso, né? Mesmo porque a gente respeitou 3 metros, muito mais do que a norma recomenda, que é 1,5 m. Mas, mesmo assim, optamos por fazer um sistema mais robusto de proteção.
Aí a gente tem modelos de como será essa drenagem, né? Pedra de mão, pedra rachão, envelopada num geotêxtil, que nada mais é do que um feltro, um tecido, né? Onde o resíduo é disposto em cima disso tudo. O líquido escorre para essa drenagem e vai para a estação de tratamento. Esse tubo, na vertical, é o dreno de gás, que vai formando ao longo da decomposição do resíduo, e ele é queimado em flare. Por que queimar o gás, né? Porque o CH4, que é o gás metano que é liberado do resíduo, ele é mais poluente que o CO2 proveniente da combustão, da queima. Então, a norma pede a queima ou aproveitamento. Inicialmente, não é viável o aproveitamento do gás, porque a gente terá pouco resíduo aterrado. Posteriormente, será feito um estudo de viabilidade para a implantação do sistema de aproveitamento de biogás. Aí, mais um modelo para vocês entenderem bem esse sistema de proteção, né? A gente insiste muito no sistema de proteção de solo, é a parte mais importante do aterro. Eu tenho solo natural do terreno, lote 67A, depois eu vou ter um solo compactado, argiloso, de 60 centímetros. Após isso, eu tenho um sistema de drenagem, que a gente chama de dreno testemunho, que ele vai estar ali para nos dizer se teve algum vazamento, se teve subida de lençol freático, enfim, é um sistema de segurança. Depois o GCL, né, que é essa geomembrana que vai aumentar a impermeabilidade aí, para que não escoe e chorume. Depois nós temos a manta de PAD, o geotêxtil, não tecido para proteção dessa manta plástica, aí o sistema de drenagem, os resíduos, os drenos, e assim eu vou fazendo, após 5 metros, eu tenho a implantação de um sistema de drenagem que fica entre as camadas, e vou fazendo como se fosse um bolo recheado, né? Os recheios são os sistemas de drenagem, e a massa do bolo, aí, para ficar mais fácil de você entender, seriam os resíduos aterrados no aterro sanitário. E aí o esquema de como funcionará a implantação desse aterro. Se vocês olharem, eu vou ter uma parte onde eu vou estar preparando para aterrar, uma parte onde eu vou estar aterrando e uma parte concluída. Aterro sanitário é obra aos 33 anos de vida útil dele, vai ser feito obra. Eu vou encerrando a etapa, vou executando em outra e vou abrindo frente para outra, né? Então, é uma obra que nunca termina, né, para a gente poder ter sucesso no aterramento de resíduo. A estação de tratamento, ela será dividida em 3 módulos. Inicialmente será implantado o módulo 1. Nós teremos um sistema físico-químico, inicialmente físico-químico, posteriormente microbiológico e posterior lançamento em corpo receptor, após o efluente estar tratado. Aqui é o modelo da primeira etapa, que será implantado. O pré-tratamento terá grades, né? Nós teremos um local para recebimento do efluente sanitário de limpa-fossa e o local de recebimento do efluente da célula de aterramento de resíduo, que é o chorume, que escorre do lixo quando entra em decomposição. O pré-tratamento executado no início, trata-se de grades de retenção, caixa de retenção de areia, solo, óleo, gordura, medidor de vazão. O físico-químico eu vou ter uma correção de pH, adequar o pH, uma decantação, depois um ajuste novamente do pH para ele ir para a estação de tratamento, correção de nutrientes se necessário, secagem desse material retido, né, que a gente chama de leito de secagem, e depois 7 lagoas de tratamento, para posterior lançar esse efluente, e é lógico, com um sistema de monitoramento implantado. Aí é um modelo das lagoas que nós utilizaremos, né? Nós temos lagoas anaeróbias, onde a gente tem uma maior profundidade, algumas bactérias atuam e degradam a matéria orgânica, e o que não interessa para o meio ambiente vai degradando através dos micro-organismos. Depois a gente vai ter lagoa com aeração, que fica agitando a água para poder fazer uma desnitrificação, tirar nitrogênio dessa água.
aí vai ter lagoa de maturação, de polimento, e no final, essa em verde, é uma lagoa de wetland, que é, na verdade, plantas que ficam depurando ainda mais esse efluente para que ele atinja em torno de 90% de pureza, para posterior lançamento em corpo hídrico. Para fazer os estudos ambientais, nós tivemos que selecionar áreas de influência. A área de influência indireta, o meio socioeconômico foi o município de Porto Velho, lembrando que o aterro sanitário foi projetado não pela população de Porto Velho, mas sim pela quantidade de resíduo aterrada. A gente levou em conta que o empreendedor quer aterrar no máximo 600 toneladas dia. Hoje, Porto Velho gera em torno de 380, 400 e poucas toneladas dia, porque trata-se de um empreendimento privado que irá atender alguns municípios, se assim interessarem, e também a iniciativa privada. A área de influência direta foi selecionado um raio de 1 metro ao redor do lote 67A, devido à presença de corpos hídricos nesse 1 metro ao redor, vegetação e outros indicativos de fauna foram todos levantados nessa área de influência direta, e também a área de influência diretamente afetada é a própria área do empreendimento. Então, os estudos de meio biótico, físico-químico, biótico e físico foram feitos na área de influência direta e na área diretamente afetada do empreendimento. Foi feito o levantamento do tipo de clima, como que é a qualidade do ar ao redor, como que é o nível de ruído, a geologia da área, a geotecnia, geomorfologia, se o terreno é plano, como que é esse terreno, como que é o solo desse terreno. Todos esses fatores aí influenciaram na execução e no projeto do influenciaram no projeto do empreendimento, né? O clima, a gente precisava saber quanto que chovia, qual que era a temperatura. Para vocês terem uma ideia, o estado de Rondônia, ele tem 3 aterros privados, um privado está temporariamente, parece-me que não em operação, um aterro municipal, que é o de Ariquemes, né? E todos os aterros em operação, eles não geram efluente em período de seca, porque não chove. Então, a quantidade que gera de chorume é muito pequena e fica retido nas lagoas, o que é um fator positivo, porque eu deixo de lançar em corpo hídrico. O lançamento realmente só ocorre, né, lógico, após tratamento, em período de chuva, período chuvoso, em torno de 4 meses por ano. Como que é a qualidade do ar lá nessa região? A qualidade do ar é boa porque é uma área rural, uma área onde eu não tenho indústrias, né? Ela só é prejudicada em período de seca pelas queimadas. O nível de ruído é o próprio nível da BR-319, o trânsito de veículos. A geologia foi importante para saber se esse solo, né, iria suportar a altura desse maciço de resíduo, a geotecnia da área para ver a permeabilidade desse solo. Por isso que a gente, era um solo a 10-5, né, mas mesmo assim a gente colocou várias camadas de proteção para aumentar a proteção do lençol freático. E é plano o terreno, que é um fator favorável. Foram feitas sondagens ao longo do terreno, foram feitos 14 furos de sondagem para a gente conhecer o lençol freático e o tipo de solo da região. O lençol freático, se vocês olharem na frente do terreno, ele é mais raso, chega a 1 metro de profundidade, mas ao fundo ele chega a 7 metros, que é a área onde será implantado o aterro, será a área onde o lençol freático irá se manter em torno de 5,8 metros a 7 metros de profundidade. Lembrando que nós temos todos os sistemas de proteção que foi falado anteriormente. Então, o lençol está variando aí de uma profundidade mínima de 1 metro, onde não será implantado a parte do aterramento, e sim as unidades de administrativo,
né? E outros prédio operacional do empreendimento, e não a parte de aterramento de resíduos. Na área do empreendimento, nós temos localizado nesse raio em vermelho uma nascente intermitente, que ela surge no período de cheia, né, por afloramento do lençol freático, mas ela está protegida por vegetação, nós não iremos desmatar, e ela está a 200 metros da área, muito mais que 200 metros da área de disposição de resíduos, conforme determina a legislação. Ela está 200 metros no círculo. Nós podemos dizer aí que ela está a mais de 500, 600 metros da área de disposição de resíduos, que é um fator favorável, né? E tem na área de influência direta, ao lado desse lote, um corpo hídrico, mas também está a mais de 200 metros da área de disposição de resíduos. Foi feito o levantamento de fauna, foram 5 biólogos que fizeram esse levantamento. Esse levantamento foi feito dentro da área diretamente afetada pelo empreendimento, na área de reserva legal, que será preservada. Foram encontrados 73 indivíduos de aves, né, que é a avifauna. Foram encontrados répteis e anfíbios, que seriam sapos, enfim, que a gente chama de herpetofauna, 15 espécies. Mastofauna, que são os mamíferos, foram encontradas 20 indivíduos de 8 espécies, e também foi feito o levantamento de insetos, né? Foi uma complementação que a Secretaria pediu que fosse feita, exatamente por o impacto ambiental que teve de outros empreendimentos, porém, destaca-se que não será desmatado a área do empreendimento. Então, esses insetos terão abrigo e não sofrerão impacto algum, assim como esses outros animais também não sofrerão impacto, porque a floresta que existe no lote será preservada. O tipo de floresta que há no lote, a área de reserva legal, é uma floresta umbrófila aberta com palmeira, bastante palmeira, bem aberta. E no entorno, além desse tipo de floresta com palmeira, nós temos um contato savana, que é uma transição, aí, um tipo de floresta diferente, né? Mas destaca-se que nenhum dos animais encontrados na área estão ameaçados de extinção. O perfil socioeconômico do município de Porto Velho, nós temos uma população em 2019, pela contagem, de 529 mil habitantes. A porcentagem maior é de homens, 51%, muito próxima de mulheres. Porto Velho é bastante urbanizado, de acordo com o IBGE. Em 2010, a taxa de urbanização era de 91%. A educação do município de Porto Velho, do ano de 2000 para 2010, o índice de analfabetismo teve uma redução, graças a Deus. 2018, nós possuíamos aqui no município 285 escolas, sendo que 49% dessas escolas são municipais, né? Tínhamos também, em 2018, 131 mil matriculados no ensino básico. O nível de saúde do município, 74% dos leitos de internação são pelo SUS. Temos 186 equipamentos para atendimento pelo SUS, 789 estabelecimentos de saúde. Lembrando que Porto Velho é um polo, né, em termos de saúde, atende vários municípios, inclusive o estado inteiro, porque temos o hospital de base e todos os rondonienses procuram tratamento aqui na capital. Sistema de saneamento ambiental, infelizmente, nós ocupamos o último lugar, como um dos municípios, né, pior em saneamento básico. Nós possuímos água tratada. No site, em 2018, eram 36,7% da população atingida com água tratada. O resto utiliza poço artesiano ou um sistema de cacimba em suas próprias residências. O esgoto sanitário é precário, não há tratamento, a maioria utiliza fossa séptica e algumas fossas negras. Os resíduos sólidos são tratados em aterro controlado, né, ou lixão, né, e segundo os dados, 100% da população urbana é atendida com coleta de resíduos. Os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis pertencem à maioria
estão cadastradas em 2 cooperativas, que é a Catanorte e a Asprovel. Tem 8 empresas sucateiras e 3 recicladoras registradas no site do Compromisso Empresarial para Reciclagem. Esse projeto levou em conta os catadores, tanto que implantou um prédio de reciclagem para que, após a implantação do aterro sanitário, eles possam ter um local para que realizem seu trabalho com dignidade e uso de equipamento de proteção individual. A área do empreendimento, ela passou por levantamento arqueológico e não foi encontrado vestígio arqueológico na área. É uma área que já era usada para agricultura, né, o que favoreceu a implantação do empreendimento. Terras indígenas. O empreendimento, ele não está instalado, a área do empreendimento, ele encontra-se a mais de 23 quilômetros da terra indígena mais próxima, que está no estado do Amazonas, e ainda está em estudo. Ela não está demarcada, não está registrada, segundo o site da FUNAI, mas ela está em estudo. Ou seja, o empreendimento não irá atingir nenhuma terra indígena, sendo que essa terra indígena mais próxima, a 23 quilômetros, ela está a montante do empreendimento e em outra bacia hidrográfica. Unidade de conservação, a área do empreendimento está próxima à área de proteção ambiental do Rio Madeira, a APA do Rio Madeira, que é a zona de proteção do rio, né, a 3,34 quilômetros em linha reta, e a 6,55 quilômetros da floresta estadual de rendimento sustentável do Rio Madeira B. A resolução CONAMA 428 diz que unidades de conservação que não possuem zona de plano de manejo registrado, homologado, ou seja, não possui plano de manejo, a zona de amortecimento dela diminui de 10.000 para 3.000 metros, ou seja, nós não estamos na zona de amortecimento de nenhuma unidade de conservação. Os impactos ambientais desse empreendimento, ou seja, o que a UVR Porto Velho, o aterro sanitário, pode gerar de negativo para o meio ambiente. Aqui foi identificado o pior cenário, né? O que poderia impactar o meio ambiente. Nós selecionamos aqui possíveis alterações em corpos hídricos, possíveis alterações em lençol freático, possível alteração em solo ou subsolo, alteração na qualidade do ar e no nível de ruído do entorno. São todos impactos caracterizados como negativo, tá? Mas que serão mitigados com os programas ambientais, porque existe uma possibilidade, né, de haver contaminação, mas com os programas essas possíveis contaminações serão mitigadas e controladas. Isso no meio físico são esses recursos que foram identificados. No meio biótico, pode haver impacto na fauna aquática, nos peixes, no corpo hídrico, onde será lançado, foi classificado como um possível impacto negativo, e na fauna terrestre também, porque eu vou estar operando um aterro sanitário, posso haver afugentamento da fauna, ela pode ficar assustada, pode haver atropelamento, pode com morte de animais, pode atrair a fauna se não tiver sido bem operado, eu posso ter uma atração de mosca, de barata, de rato. Então, todos esses podem ser classificados como impactos negativos do empreendimento no meio biótico. E, em termos socioeconômicos, levando em consideração a população, principalmente o entorno do empreendimento, né, e também o município de Porto Velho, na fase onde nós estamos aqui discutindo o projeto, existe um ponto negativo e positivo em relação à expectativa da população sobre esse empreendimento. Alguns acham que o empreendimento é viável, outros acham que não, então por isso que esse impacto foi positivo e negativo. Porque existe uma expectativa diferente para cada indivíduo, né?
Então, foi levada em consideração a opinião desses dois indivíduos, uns que são a favor e os que são contra o empreendimento. E também a expectativa do poder público sobre o empreendimento foi classificado como positivo, porque é uma obrigatoriedade no município ter um aterro sanitário. De acordo com a legislação, os municípios que não tiver o seu plano de resíduos, né, aprovados até agora, no final do ano, até o término desse ano, terão até 31 de dezembro para implantar aterro sanitário. Os municípios que já tiverem os seus planos de resíduo terão, no caso a capital, terá até 2021, e demais municípios pequenos até 2024 para implantar aterro sanitário. Ou seja, Porto Velho está com a corda no pescoço. Precisamos implantar aterro sanitário. Incômodo à população, devido às obras, operação do empreendimento, principalmente a população ali do entorno, a Vila do 13, pode achar um impacto negativo, porque pode ter tráfego de veículos na direção do empreendimento, apesar de que é uma BR federal, 319, onde já há um fluxo intenso de veículos, né? Atividades econômicas e finanças públicas vai gerar receita para o município, porque o empreendedor terá que pagar imposto, vai gerar emprego, que é positivo, vai aumentar a massa salarial, é um impacto positivo, vai interferir de forma negativa inicialmente na renda dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, por isso foi criado um programa para ter esse acesso direto a esse pessoal que vivia do material reciclável do lixão. A infraestrutura pública, o impacto negativo na via de acesso do empreendimento, porque aumentará o fluxo de veículos em direção à BR-319. Haverá um impacto na paisagem, que hoje é uma paisagem plana, terá o maciço de resíduo aí ao longo de 33 anos, que chegará a 60 metros, né? E alguns podem não gostar da paisagem. E, em termos de segurança e saúde do trabalhador, nós podemos ter risco de acidente, que é impacto negativo, risco de saúde, né, do pessoal que trabalha na obra, e segurança desses funcionários. Então, foi classificado como impacto negativo no meio socioeconômico. Para mitigar, ou seja, para resolver ou reduzir esses impactos negativos, foram criados programas ambientais. Primeiro, na fase de planejamento e implantação do empreendimento, eu preciso treinar esse pessoal que vai trabalhar dentro desse aterro. Os impactos que não tem como mitigar, vai ser paga uma compensação ambiental conforme determinante da legislação federal, né, que a SEMA adota a legislação federal por não possuir uma legislação própria. Nós vamos ter um programa de comunicação social, vai ter uma linha de comunicação com a população, e vai ser mostrado o andamento do empreendimento, a execução do projeto, vai ter o programa de educação ambiental, um programa de gerenciamento desses resíduos produzidos, porque aterro sanitário também produz resíduos, e a gente vai ter que tratar os nossos resíduos. Um programa de gestão ambiental das obras, na implantação, eu vou ter que cuidar dos veículos, das emissões de fumaça preta, né, vou ter que fazer um programa para controle dessa fumaça emitida pelos veículos, eu vou ter que fazer um programa para ter um contato direto, para incluir os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, eu vou ter que corrigir o entorno do empreendimento com uma cortina verde, para isso foi implantado um programa, um monitoramento da emissão dos gases, um programa de monitoramento da fauna aquática, dos peixes, dos rios próximos do empreendimento, um monitoramento para monitorar a qualidade da água do lençol freático, não só para ver a profundidade, mas para coletar a amostra e verificar se essa água está boa, se não está havendo contaminação. Eu vou ter que monitorar a qualidade da água dos corpos hídricos do entorno, né, que são os rios. Vou monitorar a qualidade do tratamento do efluente antes de despejar num corpo hídrico, monitorar os vetores
né, que são rato, barata, tem um programa para esse controle, um monitoramento geotécnico, que é a estabilidade desse maciço de resíduo, né, de 60 metros, ele tem que ficar estável, e o programa de compensação ambiental, ou seja, quanto que eu vou pagar para o órgão licenciador, para ele distribuir em unidades de conservação, ou conforme determina a lei, a respeito dos impactos não mitigáveis. Um estudo de impacto de vizinhança foi feito no entorno do empreendimento, conforme exigência legal da SEMA, né? Não foi encontrado impacto sobre adensamento populacional, ou seja, trata-se de uma área rural. No entorno de 1 quilômetro ao redor do empreendimento, eu não tenho vilas ou aglomerados urbanos, é uma área rural. Equipamentos urbanos e comunitários. Eu não vou afetar transporte urbano, eu não vou afetar praça, eu não vou afetar áreas de lazer, porque ele está em área rural e não urbana. Então, o impacto é nulo. Uso e ocupação do solo é uma área rural e pouco povoada, né? O impacto aí existe sobre a população imediata, porém, dos males o menor, é a área menos povoada que nós encontramos para a implantação de aterro. Valorização imobiliária é um impacto negativo, porque ninguém quer ter aterro sanitário como o vizinho, né? Mas uma coisa é certa, a lei obriga a implantação de aterro sanitário. Então, eu não tenho para onde fugir, eu tenho que implantar aterro sanitário e mitigar os impactos negativos que terão. Haverá uma desvalorização imobiliária no início, que com a vegetação do maciço de resíduo, a gente espera reduzir. Com a implantação da cortina verde, a gente espera também reduzir esse impacto, né, e mitigar esse impacto da desvalorização imobiliária. Nós teremos uma geração de tráfego em direção à BR-319, que já existe um tráfego de veículos que transportam resíduos, só que hoje, em sentido contrário, eles vão pela BR-364 em direção à Vila Princesa. Se o município de Porto Velho resolver aterrar resíduo com a UVR Porto Velho, esse tráfego vai sofrer uma inversão. Como medida mitigadora, nós vamos implantar uma pista de desaceleração e de acesso ao empreendimento, assim como foi exigido um relatório de impacto de trânsito, que a gente chama de RIT, que nesse momento está sendo analisado pela Secretaria Municipal competente. Então, esse impacto é negativo, mas está sendo feito tudo o que a legislação manda para diminuir esse impacto. A demanda de transporte público é nula, porque os funcionários serão transportados com veículo próprio do empreendedor, através de micro-ônibus. Ventilação e iluminação é nulo, porque é uma área rural, eu não tenho prédios de vizinhança que poderiam afetar a ventilação, ou um fazer sombra para o outro, é uma área que não é povoada. Paisagem urbana é nula, porque a área é rural. Patrimônio natural e cultural é nulo, porque não foram encontrados vestígios arqueológicos. Esse processo do empreendimento foi registrado no IFAM e recebeu a anuência do IFAM para aquela área. Considerações finais. Em síntese, o aterro sanitário é uma obra de engenharia que precisa ser bem implantada, bem operada, né, fiscalizada pelo poder público, para que opere de maneira eficiente. É muito melhor, não há comparação em relação a um lixão. A lei obriga a implantação de aterro sanitário, então nós acreditamos, ao longo desse estudo, que levou mais de um ano para ser feito, com 15 profissionais envolvidos, várias empresas envolvidas, não só a Agroflorestal Donadoni, mas outras empresas e técnicos, só de geólogo, nós tivemos a participação de 4 geólogos, né? Para você ter uma ideia, 5 biólogos, engenheiro civil, engenheiro químico, o doutor que fez o projeto da estação de tratamento,
trabalhou de forma minuciosa para tratar esse efluente. Então, a equipe concluiu que se houver uma correta operação do empreendimento, implantação dos programas ambientais e fiscalização do poder público, esse empreendimento é viável do ponto de vista econômico, ambiental e também social. Eu agradeço a todos e agora eu passo a palavra ao mediador. Muito bem, dado então as ideias e objetivos desse projeto, a partir de agora vamos abrir então para os questionamentos através do WhatsApp, reforçando o telefone é o 0800 069 0028. Você que nos acompanha através da internet pode a partir de agora estar enviando as suas dúvidas, seus questionamentos e vamos estar respondendo também através do e-mail gabexecutivosema@gmail.com. Então, através do WhatsApp e também desse e-mail, você pode, a partir de agora, estar participando, mandando seus questionamentos, sua opinião, suas dúvidas, a partir de agora, tá certo? E lembrando que daqui a pouco, após o nosso intervalo de 15 minutos, estaremos então respondendo aos questionamentos, tirando todas as dúvidas, e durante ou após o nosso intervalo, a gente vai reforçar então algumas ideias, algumas regras de como você que nos acompanha, ou que acompanha também a audiência, pode estar fazendo para encaminhar as suas perguntas e as suas questões também. O WhatsApp, mais uma vez, é o 0800 069 0028 e o e-mail para você encaminhar então a sua pergunta é o gabexecutivosema@gmail.com. Nós vamos agora para 15 minutos de intervalo e retornamos em instantes, respondendo então a todos os questionamentos.
Muito bem, agradecendo a presença de todos que nos acompanham e você que acompanha também essa audiência pública remota, excepcionalmente online. Vamos agora então aos questionamentos sobre essa audiência. A primeira pergunta de hoje é da Catanorte Amazônia. Quem responde para a gente é a dona Elisângela Donadoni. Qual é o custo para os cofres públicos? Essa é a pergunta da Catanorte Amazônia. Boa noite, quero cumprimentá-la e dizer que é um prazer responder sua pergunta. Novamente, eu quero frisar que trata-se de um empreendimento privado. Então, os gastos de cofre público é zero. Essa pergunta vem dos internautas do Vitor Bandeira. Foi dito que tem que ter uma distância de 200 metros de cursos d'água. Porém, logo na entrada do terreno, consta em imagens a presença de 2 cursos d'água que ocupam uma grande parte do terreno. Quem responde para a gente também é a senhora Elisângela Donadoni. Respondendo essa pergunta, na frente do terreno há uma imagem equivocada de que há curso d'água. O que acontece é que durante a implantação da BR-319, esse terreno foi escavado e o lençol freático aflora e também há acúmulo de água pluvial, água de chuva. Tá? Nessa área da frente não será implantado aterro sanitário, é a área administrativa, e será devidamente drenada toda a água pluvial que acumula em período de chuva. Então, não são esses cursos d'água, são águas de chuva. A terceira pergunta vem do Sandro Bacelar. Quero saber se é aterro sanitário, pois é nocivo ao meio ambiente. Direcionada também à senhora Elisângela. Sandro, essa tua pergunta é muito pertinente e, conforme eu expliquei inicialmente, não é um lixão nem um aterro controlado. É um aterro sanitário, onde nós temos todas as medidas de proteção de lençol freático, água pluvial, solo, ar, cursos d'água, respeitando a NBR de projeto para aterro sanitário, assim como legislações municipais, estaduais e federais. É um aterro sanitário. Essa pergunta vem da Tatiane. Quais as características qualitativas e quantitativas dos resíduos gerados em Porto Velho? Não encontrei essa informação nos estudos apresentados. Essa questão é direcionada ao Marcelo Benvenuto. Boa noite a todos. Um prazer participar dessa audiência pública. Queria parabenizar a SEMA. Só me confirma se estão me ouvindo, por favor. Confirmo. Estamos sim. Prossiga. Perfeito. Parabenizar a SEMA, a Amazon Forte, a Ecoforte, a Agroflorestal. Eu sou diretor técnico da Geotec, Geotecnia Ambiental, Consultoria e Projetos. Fiz parte integral da parte técnica do aterro sanitário. Então, todo o projeto civil, né, do aterro sanitário de Porto Velho foi realizado pela nossa empresa aqui em São Paulo. A pergunta que foi feita para a gente agora foi bem interessante. O que acontece é que a gente, quando vai implantar um aterro sanitário, a gente realmente tem que saber qual que é a análise gravimétrica dos resíduos que vão ser dispostos nesse local. Nós não tínhamos nenhum tipo de estudo anterior de gravimetria do lixo de Porto Velho. Então, o que foi usado para esse tipo de projeto que nós estamos licenciando em Porto Velho foi a gravimetria do lixo brasileiro, e Porto Velho, como está inserido no nosso Distrito Federal, cabe dentro dessa condição. Vale lembrar que a gravimetria do lixo, principalmente do lixo domiciliar, que é o que a gente mais vai estar trabalhando nesse empreendimento,
não importa tanto na concepção de projeto técnico que a gente faz. Então, mais influencia, né? E a gente tem a preocupação, porque a gente tem a relação de matéria orgânica, recicláveis, que vão, né, os tipos de resíduos que a gente vai estar dispondo na área. Então, basicamente é isso. Obrigado mais uma vez. Essa pergunta vem da Rosana Aparecida Dourado. Aterro sanitário em área de nascente de rios, como lidar com isso? Essa pergunta é direcionada à dona Elisângela Donadon. Qual o nome da... Rosana Aparecida Dourado. Rosana, conforme eu mostrei na apresentação, existe uma nascente dentro da área de implantação do empreendimento, ela está protegida por vegetação, existe um programa para monitorar essa nascente, lembrando que eu comentei que a legislação e a norma pede que a área de aterramento de resíduo esteja a pelo menos 200 metros de qualquer corpo hídrico ou nascente. Conforme eu mostrei na apresentação, essa distância foi respeitada e a nascente intermitente, ou seja, ela só surge em período de chuva, ela está a mais de 500 metros da área de aterramento. Então, como a gente constrói o aterro sanitário em área que tem nascente, respeitando o que a lei nos manda respeitar, a distância mínima. Sendo que, destaco mais uma vez, nós respeitamos mais que o dobro dessa distância. E ela será devidamente monitorada através de análises físico-químicas e microbiológicas que serão entregues junto ao relatório de monitoramento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é o órgão responsável por licenciar esse empreendimento. Agora temos mais uma questão que foi enviada através do e-mail do Sauro Bacelar Martins. Quais medidas mitigadoras a curto prazo a empresa vai proporcionar a quem tem área rural como moradia exatamente em frente a esse aterro? Direcionada também à senhora Elisângela. As medidas mitigadoras para quem mora em frente ao empreendimento são as medidas que serão implantadas já no planejamento, nesse início, né, que é assim que for liberado a licença de instalação do empreendimento. Nós estamos ainda numa fase prévia, né, esse empreendimento ainda não está licenciado, nós estamos aqui para discuti-lo com a população. Essa é a fase preliminar, onde a Secretaria vai acolher todas esses questionamentos, né? E, se necessário, pedir complementações. Mas, inicialmente, nós iremos fazer o programa de comunicação com essa população do entorno. Será feito o controle de tráfego dos veículos que transportarão material, por exemplo, areia, solo, para a implantação do empreendimento, né? Será implantado inicialmente a pista de desaceleração e de acesso para evitar transtorno à população vizinha. E, durante a instalação, outros programas serão implantados, né? Programa de gerenciamento de obra, programa de controle de tráfego, de emissão de fumaça preta, controle de possíveis vazamentos de óleo em solo, enfim. Alguns programas serão desenvolvidos na fase de planejamento, outros na fase de instalação e outros na fase de operação. Ok. Nós temos 3 perguntas do Fórum Lixo e Cidadania de Rondônia, direcionada ao senhor Yuri Faria. Vamos começar por essa. A empresa vai operar somente no aterro ou também irá atuar nas coletas de resíduos no meio urbano?
Boa noite. O Grupo Amazon Forte já possui empresas que realizam a coleta e transporte para empresas privadas. Então, no futuro, nós iremos operar o aterro, a unidade de valorização de resíduos e atender os clientes privados com a coleta e o transporte. Ok. Mais uma pergunta do Fórum Lixo e Cidadania Rondônia. Como será a relação contratual com os catadores e se terão autonomia na comercialização dos produtos? Também a pergunta para o Yuri Faria. No nosso projeto da nossa unidade foi dimensionado uma área, um galpão de reciclagem, na qual vai conter toda uma infraestrutura para a cooperativa dos catadores, ainda a ser definida pelo órgão ambiental, entre um acordo de cooperação. Nesse galpão vai ter refeitório, água potável, baias de reciclagem, obedecendo todas as normas de segurança e saúde ocupacional. Vai ficar dentro do empreendimento, onde os catadores terão que usar equipamentos de proteção individual. E no futuro vai ser discutido um acordo entre a empresa, o órgão ambiental e a associação dos catadores. E não vejo óbice de que os produtos recicláveis sejam de autonomia total, sejam de comercialização, sejam de autonomia total dos catadores. Muito bem. Bom, nesse momento eu gostaria de passar a palavra mais uma vez ao senhor Denis de Souza Oliveira para as considerações sobre o projeto. Boa noite. Queria informar, não havendo mais questionamentos, que a SEMA ela irá disponibilizar um prazo de 15 dias, no caso das pessoas quiserem fazer suas dúvidas, tirar suas dúvidas, efetuar seus questionamentos e suas considerações. Posteriormente, esse prazo de 15 dias, com as suas considerações e questionamentos, nós vamos tabular esses dados, processar todos esses dados, porque esses questionamentos e indagações feitos pela sociedade civil e afins e os atores que fazem parte de todo esse processo de licenciamento, nós iremos, todos esses questionamentos vão subsidiar a nós, para que a gente possa elaborar um parecer técnico acerca do deferimento ou não da licença prévia. Lembrando que a gente ainda está na etapa de licença prévia, então todos esses questionamentos são fundamentais. Então, quem tiver questionamento e dúvidas terá um prazo de 15 dias para encaminhar para o e-mail da SEMA e também se dirigir até a sede da SEMA, que fica localizado na Avenida Brasília, 2512. Após essa audiência, nós vamos ficar no aguardo, vamos fazer vistoria mais minuciosa, acompanhado da equipe técnica, e se tiver necessidade, nós vamos encaminhar a notificação para o empreendedor, para que o empreendedor faça as complementações necessárias no estudo, e, posteriormente, o parecer conclusivo sobre o deferimento ou não das licenças solicitadas pelo pleito. Se não tiver mais questionamento, a gente fica à disposição, agradeço a presença de todos, em nome da Secretaria, da Subsecretaria, em nome da Secretaria de Integração, e estamos à disposição para qualquer dúvida. Boa noite, muito obrigado. Certo, agradecendo então a presença de todos e, como já colocado, a SEMA continua à disposição para receber as manifestações por e-mail. É o gabexecutivo.sema@gmail.com e no prazo então aí de 15 dias, contar a partir de hoje, sobre a implantação do empreendimento em questão. Considerando então a audiência pública válida, tendo em vista que o direito à palavra foi assegurado aos interessados, bem como os procedimentos de divulgação, que também foram atendidos conforme preconiza a legislação ambiental em vigor. Agradecendo a você que nos acompanhou pela internet, a presença de todos aqui presentes e uma boa noite também aos nossos convidados.